Não sinta pena de si mesmo, nem se lamente. É uma regra básica, onde que a gente traz sempre dois conhecimentos bem básicos para vocês. O primeiro é a autocomiseração, sentimento do qual não vai te levar a lugar nenhum. É claro que as pessoas gostam de estar nessa situação, como se voltasse ao seio, nos braços maternos. É uma infantilização. Nós temos que superar esses passos, esses caminhos, para que a gente possa realmente ser uma pessoa de valor e realmente imprescindível na vida das pessoas. Se você ama quem está à sua volta, na verdade você tem a obrigação de se tornar forte, a obrigação de se tornar superior. Pessoas fracas inventam desculpas a todo momento. As outras vão tentando de certa forma achar um meio, um recurso. Ou seja, elas vão aprender a fazer aquilo que não querem fazer porque precisam fazer. Quando nós fazemos somente aquilo que queremos, somos essas pessoas que vivem querendo agora pagamentos por ser o que é. Então agora eu posso me dar o luxo, eu posso me dar o direito. E ainda assim, relegando a segundo plano toda a honra, toda a sensatez, toda a sua filosofia, a qual você tanto luta, e que gostaria até mesmo que o mundo fosse, e que caminhasse nessa direção. Mas no momento em que você se dá ao luxo, muitas vezes você não age de forma pensada. Talvez uma pessoa forte, ela se dê o luxo após aquele crivo e critérios que devem ser tomados, que devem ser pensados antes de agir. Não é porque você se esforçou muito que agora você realmente merece. Talvez você tenha iniciado a coisa do jeito certo, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Não se ache a última bolacha do pacote. Você ainda tem muito o que fazer. E isso é o que pouca pessoa entende. Que quando ela está mandando bem, ela está fazendo pela primeira vez talvez a sua parte. Está fazendo do jeito certo. O problema é que muitos que chegaram lá ficaram por anos nessa mesma condição, e não por alguns dias. Mas alguns já coletam a alegria da sensação do dever cumprido e já começam a se gabar. E aí é como a gente começa nesse vídeo. A pessoa que começa a se gabar é tão problemática quanto aquela que tem o vitimismo, que se faz de vítima. Mas se você resolve realmente caminhar na direção da força, nesta escola de poder da vida, em que usa a própria vida como um grande aprendizado, coletando tudo que está à sua volta com muita atenção e humildade. Sem humildade você não vai conseguir aprender. Sabe por quê? Porque teu ego, ele tampa a sua visão. Ele obstrui você. Toda vez que você se gaba, você para de crescer. Você fica estagnado naquele momento. E saiba, você não é o único que pensa assim. Um monte de gente age dessa forma. E não tendo resultados, ficam aí, partindo de vídeo após vídeo, se alimentando, querendo sempre achar razão para o seu modo de pensar. Nunca se criticando de forma concreta, de forma a modificar os seus passos. E a proposta é justamente aquela em que tira você dessa estagnação e faz com que você comece a realizar. E ainda assim, você vai se sentir tentado, seduzido a cair nessa comiseração, nessa autopiedade. E eu digo para você, se você quer crescer, quer avançar, quer se tornar um arquétipo forte, comece imitando os grandes arquétipos. Comece a copiar as grandes personalidades, os gestos, as atitudes, as formas de agir, o caminho que elas fazem, a forma que elas fazem, seja qual for. Escolha um mentor, uma pessoa a ser copiada, mas uma pessoa que tenha atingido o objetivo ideal que você tanto procura e busca. Essa é uma das primeiras técnicas para a pessoa que quer crescer. A segunda é quando começa a atingir pequenos resultados, não se iludir. E nesse momento parar querendo que as pessoas em volta elogiem, que as pessoas em volta reconheçam, que as pessoas em volta... Você não precisa disso. O que você precisa é que você tenha a sensação de autorrealização, a sensação de que você está
caminhando na direção certa. Isso é estar começando a mudar a possibilidade de arquétipo interior. A comiseração, a lamentação, manda um comunicado ao seu subconsciente. Comunica para você que você é um fracassado, que você não dá conta, que é impossível. E aí é um ponto que nós trabalhamos aqui neste vídeo. Ou seja, quando você já começa a se lamentar, mas o outro tinha determinadas condições e eu não as tenho. Acontece que na vida daquela outra pessoa, as condições foram criadas. E talvez a sua, por incrível que pareça, esteja melhor que a do outro. E é engraçado que só você não se dá conta de que você pode muito mais do que aquela outra pessoa. Mas quando você começa a fazer este download, começa a surgir justamente os pontos que a gente chama pontos de necessidade. Aqueles pontos em que você precisa de recursos em volta para atingir seus ideais. Na verdade, o que essas pessoas fizeram é criar essas oportunidades ou conseguir enxergar o que estava à volta. E você se lamentando, tendo autocomiseração, você não vai enxergar aquilo que você precisa enxergar à sua volta. Você escolhe o tipo de homem que quer ser. Você escolhe o tipo de mulher que quer ser. Se você foi formado pelo mundo que estava à sua volta e hoje já entendeu que isso foi o que a sociedade, naquele momento, na sua fase, na sua educação, seus pais te formaram e hoje você pode mudar, faça. Escolha ser o tipo de homem ou pessoa que você quer, o tipo de mulher que você quer ser. Pare, reestabeleça, redesenhe tudo isso. Se for preciso, faça uma maquete pessoal da sua vida, mas se reinvente. Reescreva a sua história a partir de hoje, a partir de agora. Um erro muito comum das pessoas é não achar que a sua aparência é importante. Se fosse assim, se isso não fosse importante, as pessoas não estariam ganhando milhões de dólares com cosméticos femininos e roupa. Você pega aí desfiles das Secrets, você vai ver um gasto milionário em cima do que mais mexe com o ser humano. É a aparência arquetípica. Você subestima tudo aquilo que enxerga, você subestima aquilo que você é, mas você não entende que você é o primeiro a se beneficiar de uma boa aparência quando se trata de você mesmo. Talvez você se vista bem ou se sinta bem, não é para o outro, é para você. Mas é claro, nosso lado imaturo vai querer pregar uma falsa moralidade de que isso não é importante, de que isso não... Mas no fundo, todo esse pequeno sentimento que você carrega dentro de você, enquanto vive em sociedade, você vai perceber que enquanto estamos entre pessoas, isso é importante. E se você estiver se sentindo mal, usando roupas que na verdade não tem nada a ver com você, você está fazendo um dano maior do que qualquer outra pessoa do lado de fora poderia fazer com você. Entenda, é necessário sim estar vestido da forma que você se sinta bem e se sinta seguro ou segura. Não pense que isso não é importante. Então, subestimar essa potencialidade que existe dentro de você é um erro. E você que está me ouvindo, pode até pensar uma coisa ou outra, ou criticar, mas no fundo, quando você estiver entre pessoas, e o dia que você estiver não compatível com aquilo que você quer, não que os outros desejam de você, não é isso que eu estou falando. Estou falando que é compatível para que você olhe no espelho e se sinta bem. Seja a cor, seja o tamanho, seja o tipo e estilo que você escolheu, isso também é um trabalho arquetípico interno. Então, isso tem a ver com suas necessidades pessoais, para que você não se sinta um necessitado, ou seja, uma pessoa que está sempre precisando de coisas externas. Você tem que entender que é necessário você bastar a si mesmo para você ter algo a doar às outras pessoas. Você precisa estar feliz para doar alegria e bom humor às outras pessoas. Não é sendo triste que você vai exigir que elas sejam felizes e boas com você, porque elas não serão. É como um espelho, se elas encontrarem um pouco de alegria, elas tentarão se elevar naquela plataforma. E é claro que a educação é importante, não estou falando de excesso aqui,
de pessoas que fazem um excesso de comportamento em volta. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de equilíbrio. E cuidar da sua aparência, da forma como que você se veste, como você cuida do seu cabelo, da sua aparência em geral, é importante sim. Aliás, tudo fica mais fácil quando você está bem consigo mesmo. É como eu sempre falo, sem ter autoestima, sem ter autorrealização, você não vai a lugar nenhum. Para de achar que sem autoestima é necessário primeiro, antes de qualquer coisa, quando você estiver diante de alguém que está triste, chorando. Para de ser aquele Zé Mané que fica dando conselho, que fica naquele momento, você precisa levantar essa cabeça, vai dar tudo certo, que as coisas vão melhorar. Para de falar palavras para essa pessoa. Faça um favor para mim, para você e para o outro que está. Não atormente as pessoas com conselhos. Lembre-se que o primeiro caminho para que as coisas comecem a dar certo na vida de uma pessoa é a pessoa tentar fazer com que ela se sinta bem. Faça esse autoestima melhorar. Então, se você tem uma amiga, ela não anda muito bem, convide-a para ir ao cabeleireiro. E passe a conversar de coisas que não tem nada a ver com o problema que ela está. É claro que ela vai querer desabafar. É como eu falei, a gente quer voltar à velha infância, ter essa autocomiseração. Não, para com isso. Não é isso que você quer. Você sabe que o começo, para qualquer pessoa, é essa autoestima. A aparência é importante. Então, naquele momento, ela vai fazer o desleixo. Ela vai ter que se desleixar. Agora, você tem que recentralizar, trazer a pessoa de volta. Então, se você tem uma amiga, leve ao cabeleireiro. Vá lá, faça uma escova, bata um papo. Saiam para comprar alguma coisa pequena, só para caminhar e deixar aquela pessoa desfilar entre as pessoas e de repente ela ser observada por pessoas que dão um valor àquela beleza que a pessoa é. Enquanto ninguém mais a enxerga como ela é, quando ela se veste bem e quando ela voltar no seu núcleo problemático, ela vai entrar com uma luz diferente. A quem estava ali vai começar a enxergar ela de outra forma. E isso é o caminho correto. Da mesma forma, quando um amigo vem e diz, olha, estou desempregado, né, tô mal, não sei o que, tô chateado, não sei o que, é a mesma coisa. Você convida ele para fazer alguma coisa em que ele novamente sinta a sua masculinidade. Talvez você saia e leve o seu amigo para bater um papo, para tomar uma cerveja, para jogar um boliche, para jogar um bilhar. E aí você começa a conversar de outras coisas, lembrando os momentos heróicos, os momentos fortes que essa pessoa já teve. Mostrando para ela, leve ela ao barbeiro, ou vamos cortar o cabelo, vamos lá fazer uma graça, vamos fazer alguma coisa. E aí sim, essa potencialização da aparência começa a trazer um início à mudança que a pessoa pode ter na vida dela. Outro ponto importante que eu queria falar nesse podcast é a questão de baixar a cabeça. O homem, o ser humano, é o único que baixa a cabeça por algo que passa dentro da sua própria cabeça. É como se a cabeça pesasse tanto que fizesse ele inclinar para baixo. Jamais você vai ver um animal, um caçador, perdendo a sua compostura de caça. Sabe por quê? Porque ele não carrega nada. Ele só carrega o seu objetivo, que é caçar, o seu foco. Ele depende disso para sobreviver. Então, se ele se der ao luxo de baixar a cabeça e ficar de cabeça baixa olhando para o chão, ele não caça, ele morre de fome. Agora, o grande problema do ser humano é que ele acha que baixar a cabeça simplesmente não causa esses mesmos prejuízos. As oportunidades estão a todo momento passando na frente de uma pessoa. Portanto, estar sereno, estar confiante, é estar de cabeça em pé, para que você possa, quando a oportunidade passar na frente de seus olhos, você possa interpretá-la em sua mente. Mas aquele que caminha de cabeça baixa, não consegue enxergar que às vezes do outro lado da rua está passando um velho amigo de infância, uma pessoa de confiança, que às vezes está falando ao celular, mas não viu essa pessoa do outro lado. Está ocupada, atarefada, mas você, quando está de cabeça baixa, não vê a outra pessoa. E às vezes em meia hora de conversa, em alguns minutos, você fala alguma coisa, olha, estou querendo mudar de profissão, não sei o quê, e de repente outra pessoa, nossa, eu estava procurando uma pessoa como você, que interpretasse a vida como você. A oportunidade é essa, veja se isso te interessa, e não sei o quê, discorra sobre o assunto.
Ou até mesmo a pessoa fala, você já ouviu dizer que agora no momento as pessoas estão ganhando dinheiro com isso e que estão fazendo isso, que veja só isso, aquilo, você tem que estar aberto. Talvez aquilo que você queira tanto que se identificar venha e apareça em instantes para você. Fácil? Fácil não é, mas não é esse o objetivo. Mas jamais baixe sua cabeça. E não existe ninguém mais importante na vida que tenha e faça você baixar sua fronte. Às vezes é difícil olhar para as pessoas, porque temos muito a falar, muito a sentir. Mas continue olhando tudo isso com serenidade, com confiança, tentando manter o seu foco dos seus objetivos, tentando fazer com que eles aconteçam. Mas isso não é uma vergonha. Isso, pelo contrário, é dignidade, é dignificação estar trabalhando e batalhando muito pelos seus sonhos e pelos seus objetivos. Estamos numa fase que a gente não pode mais se dar ao luxo de ser meninos ou meninas. Estamos numa fase que agora não podemos mais usar a infantilização como desculpa. Se você quer coisas diferentes, está na hora de simplesmente, às vezes, você assumir a postura madura e adulta de responsabilidade sobre si mesmo. E isso não é nada demais comparado, como eu falei no começo deste podcast, em que você começa, sim, se dando respeito, se levando a sua cabeça, e aí você vai num trabalho de processo, onde você vai copiando alguém de poder e vai te sentindo dificuldades naturais, e isso não é desmérito algum, sentir dificuldades, mas você não baixa sua cabeça e continua, e isso que é importante. Você vai machucando, tropeçando, você vai caminhando, mas você, por não chorar, você foi muito mais longe que outras pessoas. Enquanto um parou lá atrás, você continuou e chegou mais à frente. E isso é, em princípio, o que mais importa no momento. A maioria das pessoas tremem quando estão diante de um desafio. Não um desafio simples, comum, mas um momento muito importante, em que finalmente você vai trabalhar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, e você tem que convencer outra pessoa, às vezes, a lhe ajudar nesse projeto. Então as suas convicções nesse momento se esmorecem. E nessa hora, mais do que nunca, é muito importante ter uma mente tranquila. Não deixar ser bombardeado por milhares de frases e ideias que vão surgir naquele momento, mostrando para você que você não é, às vezes, capaz de atingir seus objetivos. Tudo é uma armadilha da sua própria mente. Saiba, quando o desafio é grande e você treme na base, é porque você está no caminho certo. E isso realmente será digno de se contar lá na frente como uma história, como uma parte da sua história. Porque as outras ações da sua vida que não tiveram esse mesmo impacto, você já as esqueceu. Mas as que foram importantes, que fizeram com que você se superasse diante do desafio, até hoje você carrega com você. E você vai carregar sempre. Portanto, respeite esses desafios. Respeite esses momentos em que a boca seca, o estômago gela, você treme, mas você vai na direção. E isso sim, você vai sempre escrever a sua história, vai estar registrado. E você vai contar isso com muito orgulho. E somente essas pessoas podem realmente dar conselhos às outras pessoas. Porque é assim que elas se sentem. Ficar falando que vai dar tudo certo, esse tipo de coisa. Não, mas quando você fala assim, eu sei o quanto que é difícil. Eu passei por uma situação assim uns anos atrás. Com certeza essa pessoa que está ouvindo, ela vai prestar atenção. Ela vai dar muito mais valor e crédito a quem já passou pelo assunto do que uma opinião teórica sobre o assunto. E vou te falar uma coisa. A maioria das pessoas sequer enfrenta os problemas reais que a sua vida tem. As pessoas, por iniciar esse tremor, essa secura, elas já logo, quando imaginam, já largam o processo. A vida é dividida por pessoas que conseguem, as pessoas que não conseguem, as que têm êxito e as que não têm. E basicamente você vai sentir que é ali que divide o menino dos homens, ou as meninas das mulheres. É quando você sente que você deveria ter caminhado mais à frente e você não foi. É quando o outro que sentiu a mesma coisa que você teve um pouco mais de coragem diante do desafio.
E às vezes foi, lutou um pouco e acabou vencendo, sabendo que não era tudo aquilo que tinha temido. Talvez o desafio seja importante, mas talvez você já esteja preparado para enfrentar. Talvez você já esteja calejado e só você ainda não percebeu. Estudos mostram que o homem enfrentava seus problemas há muitos séculos atrás, milênios atrás. E você sabe quem era seguido? Quem era seguido de frente? Quem foi chamado de alfa? Era aquele que simplesmente, diante de todo o perigo que ele sabia que tinha, caminhava na direção. A confiança atraía as outras pessoas. Elas sabiam que, bem ou mal, aquele homem sabia mais do que os outros. Sabia alguma coisa que os outros não sabiam. Enquanto o outro só sabe pensar no medo, no colapso, no fim, aquele ainda via uma saída, um caminho a seguir. E isto sempre foi, tanto para homem quanto para mulher, desde muito tempo. A sociedade sempre foi seguida, sempre foi guiada por esses homens. Aprenda a lidar com seus dramas de forma calma e descontraída. Tente ser sempre o mais irônico possível. Isso tende a irritar as pessoas, pois elas querem ser levadas a sério. Na verdade, o que elas querem que seja levado a sério, justamente, é o seu lado infantil. Pois você mostrar para uma pessoa que ela está sendo criança ou infantil, quase sempre ninguém gosta. Mas não que você esteja fazendo isso para menosprezar outras pessoas, não. Na verdade, tudo isso é um alimento interno que te dá confiança, que te faz caminhar, que faz a vida ser interessante. Sem essa disputa entre um charme e uma elegância da vida, você não tem um caminho a se identificar ou a seguir. Você precisa entender que nós não podemos ficar entrando na linha de sentimentos e pensamentos de outras pessoas. Você tem que cuidar dos seus sentimentos, do seu caminhar interno, dos seus pensamentos. Sempre tranquilo. O que eu estou pedindo é que traga para a sua vida uma serenidade, uma tranquilidade nas decisões, nas reflexões, nos atos, no comportamento, na fala. Assuste as pessoas que estão à sua volta, entendendo que chegou a hora de você colocar na sua vida um comportamento sereno. Você não está afligindo ninguém, você não está fazendo mal a ninguém. Mas agora você apenas é dono dos seus próprios passos. Você não vai mais seguir as emoções, os sentimentos dos outros. Você vai colaborar, você vai ajudar dentro da melhor forma possível. Somente isso. Mas nada a mais. Você não está desmerecendo, você não está desdenhando de ninguém. Você só está agora querendo nutrir a sua força, a sua autorresponsabilidade, forjando o seu caminho, fazendo o seu caminho o caminho dos mestres, conseguindo fazer esse download de poder diferenciado na sua vida, em que poucos, mas poucos conseguem acessar isso. E eu repito, se quer entender tudo isso, comece assistindo do começo de novo. Faça uma ligação entre cada pensamento e raciocínio que eu estou falando aqui. E você vai entender a importância da serenidade.